Tempo 60 mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. Já estamos começando o Tempo 60 mais, com muita informação, com música de qualidade e com dicas aqui na Tempo FM. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, bem-vindos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, tema que talvez muita gente nem saiba o que é o paliativismo ou o cuidado paliativo. E para isso a gente vai conversar, bater um papo bem legal com o Dr. Felipe Aguiar, que está aqui com a gente já. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Júlia Rodrigues. Bom, gente, o nosso tema de hoje é cuidados paliativos para a pessoa idosa. E quando a gente ouve a expressão cuidados paliativos, automaticamente a gente assimila algo oferecido para pacientes com câncer, mas não é bem assim. Esse conjunto de ações é definido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, com a identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. E aí, doutor, eu queria começar te perguntando o que é que engloba, né, assim, pela sua vivência, o que você administra nas suas equipes, o que é que engloba o tratamento do cuidado paliativo? Bom dia, pessoal. Então, o cuidado paliativo, ele tem uma característica muito interessante, que é uma mudança de paradigma, que a gente sempre fala, né? Na verdade, a gente olhar para a pessoa de uma maneira integral. Você vê na definição da OMS que fala-se, inclusive, dos aspectos espirituais. Uhum. Então, a gente entende a pessoa como um todo e que quando a pessoa está adoecida, quando a pessoa está sofrendo, ela não está sofrendo só de uma dor, ou só de uma ansiedade, ou só de uma angústia existencial, mas ela está sofrendo como um todo. Então, o cuidado paliativo ele engloba o cuidado e todas as dimensões da pessoa, desde o ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, familiar, e inclusive do ponto de vista espiritual. A gente quer que a pessoa esteja maximamente bem, né? A gente uma coisa que é importante já falar desde cedo, né? Porque as pessoas às vezes associam o cuidado paliativo com cuidados ali no momento final da vida. Uhum. E frequentemente associam o cuidado paliativo com o momento da morte. Sim. E a gente sempre reitera que o cuidado paliativo ele está preocupado na vida da pessoa, né? Está preocupado em manter o máximo de vida enquanto houver vida, até o fim natural, sem apressar esse processo, nem tentar postergá-lo de maneira a causar mais sofrimento à pessoa. Então, a gente tem essa dupla preocupação inicial, de cuidar da pessoa da maneira integral, fazendo com que ela tenha o máximo de vida, enquanto for possível, em todas as dimensões. Felipe, eu poderia dizer então que o paliativismo tem foco na pessoa e não na doença. Exatamente. Isso aí. Inclusive, dentro do que você falou, eu poderia dizer que o cuidado paliativo ele está muito relacionado a você oferecer autonomia para essa pessoa, melhorar a autonomia dessa pessoa. Isso é uma coisa importantíssima, inclusive, né? Porque é só a gente fazer um exercício assim de imaginar quando a gente está com alguma restrição muito grande, como aquilo nos faz sofrer, né? Então, um aspecto fundamental dentro disso, dessa abordagem integral da pessoa, é a funcionalidade, como a gente chama, né? A capacidade da pessoa de agir naquilo que ela costuma, naquilo que a faz se sentir bem, aquilo que a faz se sentir plena, enfim, aquilo que faz com que ela viva, de fato, né? A vida é ação, é movimento. Então, para nós é extremamente importante a gente preservar o máximo possível a autonomia da pessoa. Tem inclusive um aspecto que no idoso especialmente é uma coisa muito recorrente nas nossas discussões com as famílias, com os pacientes cotidianamente, que é a questão da alimentação, por exemplo, né? Então, quando a pessoa já está com um comprometimento muito grande da saúde, já está muito fragilizada, especialmente aqui pensando nos idosos com condições crônicas que já fragilizaram muito,
a alimentação ela passa a ter uma importância crescente, porque às vezes é o que restou de prazer, de bem-estar para a pessoa, e muitas vezes a gente, se não tiver esse olhar para a pessoa de maneira integral, acaba privando a pessoa desnecessariamente disso que é uma coisa que vai fazê-la ficar muito bem durante muito mais tempo, né? Então, isso é um aspecto realmente fundamental e que a gente tem uma preocupação sempre. Isso é uma das primeiras coisas que a gente avalia e que a gente se preocupa no paciente. Como é que está o paliativismo no Brasil? Cuidado paliativo, eu vou voltar um pouco atrás na pergunta. Na verdade, o cuidado paliativo, enquanto o que a gente chama de movimento moderno de cuidados paliativos, né, essa coisa do cuidado paliativo de maneira estruturada, com base científica, com base ética, legal, enfim, uma coisa bem sistemática, estruturada como a gente tem hoje. Ele começou na década de 60 lá na Inglaterra, depois passou rapidamente para outros países da Europa, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, já desde a década de 80, alguns colegas pioneiros, né, começaram a trabalhar essa ideia do cuidado paliativo inicialmente, né? Na década de 90 teve um grupo de pioneiros que avançou bastante nessa luta aí, né, do paliativismo no Brasil. Eu tive o prazer de ser formado em cuidados paliativos e ser treinado e de conviver e ter por mestre e amiga a doutora Inês Melo, que é uma dessas pessoas que lá desde o princípio dos cuidados paliativos no Brasil está lutando para que isso se torne uma prática comum, né, para as pessoas que precisam disso. E nos últimos 10 ou 15 anos as coisas avançaram bastante, né? A primeira equipe de cuidados paliativos aqui do estado surgiu há 10 anos atrás, com a doutora Inês, uma equipe estruturada, completa. Ela já fazia isso já há bastante tempo antes, sozinha. Então hoje a gente está num momento assim, de muito avanço do cuidado paliativo. Muitas pessoas nesses últimos 10 anos começaram a entender a importância desse cuidado. Os profissionais, quando veem o cuidado paliativo em ação, brilham os olhos, porque veem que é um jeito de cuidar da pessoa que dá a dignidade da pessoa que está sendo cuidada e traz uma recompensa íntima muito grande para quem está cuidando, porque a gente sente que está fazendo um bem maior pela pessoa que nós estamos cuidando. Mas ainda temos muito a avançar em termos de formação dos profissionais, né? Hoje existem disciplinas nas graduações de medicina, de enfermagem, outras profissões, mas especialmente do ponto de vista cultural. As pessoas precisam entender a importância de ter esse cuidado aliado aos cuidados para os tratamentos das doenças propriamente ditas, né? Então hoje nós estamos num momento muito bom de avanço, de estruturação, mas ainda com muitas lutas aí pela frente, né? Especialmente para ampliar a oferta desse cuidado. A atenção com a saúde não acontece apenas com o foco na cura de uma enfermidade. Em muitos casos, especialmente na terceira idade, deve haver uma atenção quanto à atuação paliativa. Nesse quesito, há alguns cuidados com a pessoa idosa que merecem dedicação extra. Afinal, é por meio da atenção certa que é possível oferecer conforto, qualidade de vida e bem-estar nessa fase. E aí, doutor, eu queria saber, existe uma diferenciação entre o paciente paliativo idoso e o mais jovem? E se sim, o que é que diferencia isso? Muito boa pergunta. Sim e não. Por um lado não, porque em termos gerais o princípio do cuidado paliativo a gente vai aplicar desde o bebê. A gente tem pacientes que recém-nascidos se diagnostica alguma condição grave ainda dentro do útero da mãe e a gente aplica o cuidado paliativo desde o nascimento até centenários. Né? Pessoas com eu acho que o paciente mais longevo que eu já cuidei tinha 108. Então, desse ponto de vista, os princípios a gente vai aplicar da mesma maneira para todos esses pacientes, para todas essas pessoas. Por outro lado, como o cuidado é muito individualizado, então a gente tem que levar em consideração todas as peculiaridades que a gente vai ter em cada circunstância. Então é muito diferente a gente cuidar, por exemplo, de um bebê recém-nascido com uma condição congênita grave, de um paciente com 20 e poucos, 30 e poucos anos, com câncer, por exemplo, avançado e incurável, e de um paciente idoso, nonagenário, centenário, que já está muito frágil e que às vezes nem tem uma doença crônica
que seja a causa daquela debilidade, mas a própria fragilidade relacionada à idade muito avançada, né? Então, são circunstâncias que a gente tem que levar em consideração para aplicar um cuidado bem individualizado, mas os princípios acabam sendo os mesmos para todos, né? Você falou, né, dos cuidados e do detalhamento que você tem com isso. Eu queria saber quem é que compõe uma equipe de cuidados paliativos, né? Porque a gente viu que tem que trabalhar o lado social, o lado espiritual, a própria saúde, né? E o estado em que o paciente se encontra. Quem é que participa dessa equipe? Bom, normalmente, é bom a gente diferenciar para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala de cuidado paliativo, se a gente pensar assim num senso mais amplo, toda ação que a gente toma para garantir conforto, bem-estar da pessoa e para aliviar alguma forma de sofrimento, a gente diz que é uma ação paliativa. Então, quando o seu médico, por exemplo, você está com uma dor na garganta e ele prescreve a medicação para dor, você pode dizer que tem uma ação paliativa ali. Mas o cuidado paliativo propriamente dito, né, em circunstâncias de doenças ameaçadoras da vida, especialmente aquelas fora da possibilidade de cura, e mais especialmente naquelas que estão debilitando, causando muito sofrimento à pessoa, isso precisa de uma expertise muito grande, né? O cuidado paliativo tem muitas dimensões que precisam ser muito bem conhecidas, muito bem dominadas, para que a gente faça um cuidado completo de fato e responsável. Então hoje existem especializações, enfim. Numa equipe básica, mínima, para um cuidado paliativo, a gente considera que seria idealmente composto por médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Por quê? Para a gente tentar dar conta maximamente de todas aquelas dimensões. Mas na prática, a gente acaba precisando de todos os profissionais de saúde envolvidos, né? Então, por exemplo, eu falei de uma dimensão que é muito comum a gente ter que dar uma atenção especial, que é da alimentação. Então, no idoso especialmente, que está com condição de fragilidade, que está com dificuldade de se alimentar, a ação do fonoaudiólogo, por exemplo, é extremamente importante para nós, para que ele consiga que o paciente degluta da melhor maneira e consiga se alimentar e ter aquela autonomia de que a gente falava. Então, quando a gente vai ver as medicações, por exemplo, o farmacêutico nos ajuda muito em tentar conciliar as medicações para que a gente não cause dano com um regime de medicação muito extenso. Mas a equipe básica que a gente considera é essa, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. E, idealmente, também um assistente espiritual, né? E aí sempre respeitando a individualidade de cada pessoa, né? Os seus desejos, suas crenças. No outro bloco, a gente leu a definição que a OMS dá, né, pro cuidado paliativo. E lá falava sobre a família, que o cuidado, em alguns casos, se estende à família também. Como é que isso entra, né, na rotina e quando você está tratando um paciente paliativo? Sabe que a família, frequentemente, é mais foco da nossa atenção do que, às vezes, mesmo o próprio paciente. Não por demérito, né? Não porque a gente cuide menos do paciente, mas porque a família, às vezes, sofre mais com aquela condição do que a própria pessoa que está doente, né? Então, a família, para o cuidado paliativo, ela é, como a gente fala, parte integrante do cuidado. É parte do paciente para nós. Não faz sentido o cuidado paliativo sem ter o envolvimento da família. E a família que ela tem uma dupla dimensão, porque ela tanto faz parte, entre aspas, da equipe, porque ali estão todos aliados em prol do bem-estar do paciente, quanto ela faz parte do paciente, porque também está sofrendo, né? Então, o cuidado paliativo ele tem essa preocupação de trazer a família para junto do cuidado. Inclusive, um marco, né, do cuidado, do nosso cuidado é o que a gente chama de conferência familiar, quando a gente chama todos os membros da família que queiram participar desse momento para conversar sobre a vida da pessoa, como é que foi aquela biografia, quais são os valores daquela pessoa, quais são as preferências, o que é que a família está entendendo daquela situação, quais são as expectativas, quais são as dúvidas, o que é que se precisa fazer, o que é que não se deve fazer. Então, normalmente é um momento bem rico, em que a gente consegue que as pessoas entrem mesmo naquele cuidado e se sintam também cuidadas, né? Então, isso é uma coisa primordial para nós. Doutor Felipe, a bioética ela fala de boas práticas de cuidados à saúde. Qual é a relação que a bioética tem
com o cuidado paliativo, como é que é feita essa abordagem com foco na ética do atendimento de uma pessoa que já está, principalmente no caso dos idosos, por várias doenças crônicas, no estágio bem avançado de uma doença? Importantíssima essa pergunta, porque isso nos ajuda, inclusive, a dirimir uma dúvida muito frequente com relação aos termos, né? Então, o cuidado paliativo, hoje, ele está muito bem estabelecido do ponto de vista ético, inclusive está citado nominalmente no Código de Ética Médica também, como uma obrigação do médico de fornecer para aquele paciente que precisa desse tipo de cuidado, né? Isso já houve muitos debates, desde a década de 60 até hoje, com relação ao lugar ético do cuidado paliativo, mas hoje é um consenso de que o cuidado paliativo, ele, além de ser uma coisa eticamente baseada, ela é um imperativo ético, na verdade. É só você imaginar qual deve ser a nossa atitude frente a uma pessoa que está sofrendo, né? Nossa obrigação moral, especialmente nós profissionais de saúde, que fomos treinados para prestar cuidado à pessoa que está em sofrimento, é aplicar isso, dirimir o sofrimento da pessoa. Então, é uma obrigação ética. Agora, do ponto de vista ético, é muito importante que as pessoas entendam, né, algumas palavras aí que às vezes circulam e as pessoas entendem mal. Então, por exemplo, a eutanásia. O que é a eutanásia, né? Um termo que eu considero até errado, porque o eutanásia deveria ser, segundo a palavra, a morte boa, né? Mas não é de fato, porque a eutanásia é aplicada quando a pessoa é morta, né? Você mata a pessoa com fins de poupá-la de sofrimento. Isso é uma coisa completamente contrária ao cuidado paliativo, né? O cuidado paliativo sério no mundo inteiro combate veementemente a ideia da eutanásia, porque a gente entende que a gente tem que se focar na vida da pessoa. Enquanto há vida, há a possibilidade da pessoa ficar bem e confortável, se ela é bem cuidada, né? A doutora Cicely Saunders, que foi a pioneira no cuidado paliativo no mundo, ela dizia que o sofrimento só é intolerável quando ele não é cuidado. Ou seja, quando há realmente pessoas aptas e dispostas a cuidar, todo sofrimento ele pode ser tolerável. Então, a eutanásia é uma coisa completamente fora do nosso radar, né? Do que a gente apregou. Pelo contrário. A distanásia, isso é uma coisa que é o nosso inimigo cotidiano, porque a distanásia é aquela morte com sofrimento, é aquela pessoa que é submetida a tratamentos, às vezes, que fazem ela piorar ao invés de melhorar, fazem a vida dela encurtar ao invés de aumentar, e, frequentemente, às custas de não receber o cuidado para que ela fique bem e confortável, segundo todas essas dimensões que nós já falamos. Então, infelizmente, essa é a nossa maior luta, contra a distanásia. O que o cuidado paliativo trabalha é com o conceito de ortotanásia, que é a morte no momento certo, digamos assim. No momento certo, no sentido de que ela seja inevitável. Existem situações em que o melhor cuidado médico possível não vai ser suficiente para curar a pessoa ou para reverter o curso daquela doença. E nesse momento a gente tem que entender que a morte vai vir no momento natural, nós não lutaremos para postergá-la de maneira indefinida, porque o que a gente vê na prática é que quando a gente faz isso, a gente faz exato o oposto. Ao invés de prolongar a vida, a gente encurta a vida às custas de sofrimento, mas também não vamos fazer nada que abrevie essa vida. Vamos cuidar para que essa vida seja bem vivida até o fim. E agora, doutor, eu queria te perguntar em que lugares você pode fazer cuidado paliativo, né? Eu acho que as pessoas imaginam que o mais comum seja talvez em casa, mas eu sei que existem outras e eu queria que a gente contasse para as pessoas quais locais. E tem novidade, né, surgindo aqui no Ceará, eu acho que no Nordeste são muito poucas, que é o hospice, né, que o doutor vai falar também. É justo. Pois bem, o cuidado paliativo ele pode ser aplicado virtualmente em qualquer lugar. Então, nos hospitais, por exemplo, que tem equipe de cuidado paliativo, quando se identifica a necessidade do paciente de receber esse cuidado, a equipe frequentemente está junto do paciente. Aqueles pacientes que estão com uma condição grave, mas que ainda não têm uma debilidade tão grande, podem ser acompanhados, inclusive, em consultório. Em casa, muito frequentemente, a gente faz esse acompanhamento também no domicílio, através do home care, quando o paciente está com uma debilidade, mas deseja ficar ali em casa o máximo de tempo possível, junto à família. E existem instituições
que começaram também na década de 60 na Inglaterra e que se alastraram pelo mundo, especialmente nos países que têm essa cultura de maneira mais forte, que já entenderam esse benefício, que são os hospices. É uma palavrazinha que fica meio esquisita aqui em português, não tem uma tradução para o português, mas seria algo próximo de uma hospedaria, seria entre uma clínica e uma hospedaria. Não é só uma hospedaria no sentido que a pessoa vai simplesmente ficar hospedada, mas não é também um hospital. Então é um lugar em que a pessoa é um lugar pensado para o conforto da pessoa e da sua família. Então é um lugar pensado para que a pessoa esteja bem, que ela não se submeta a nada que seja agressivo para ela, desde o ponto de vista de tratamentos médicos até do ponto de vista do ambiente mesmo. A gente sabe que os hospitais eles são projetados, apesar de todo o esforço de humanização que a gente tem, mas a prioridade do hospital é o tratamento, é a cura de doença, a resolução de problemas mais imediatos de saúde. Então, isso acaba sendo em detrimento, de alguma maneira, do conforto da pessoa, do bem-estar, né? Não são ambientes que são pensados para isso. Mas o hospice não. O hospice ele tem que ser pensado para que a pessoa fique bem, fique confortável, seja um ambiente agradável para ela, que a família possa estar ali maximamente acolhida e que tenha pessoas dedicadas e capacitadas para cuidar bem, né? Para cuidar com tudo isso que a gente falou até agora. Então, infelizmente hoje no Brasil são pouquíssimas instituições que fazem isso e menos ainda que são dedicadas a esse tipo de cuidado, mas nós temos aqui um vem aí, né, muito grato. Nós temos aí um hospice para nos próximos meses, se Deus permitir, a gente começar a operar aqui na região de Fortaleza, lá no Eusébio. E que deverá ser um grande bem aqui para a população, para a nossa sociedade, porque é um espaço que vai propiciar um conforto sempre que a pessoa precise, né? Às vezes até o final de vida, às vezes um momento que a pessoa precisa se recuperar, melhorar dos sintomas suficientes a voltar para sua casa. Então, é uma instituição que está sendo pensada desde a fundação, desde os alicerces para isso, para que a pessoa fique... E totalmente humanizada, né? E a gente falava aqui, agora há pouco, né? Nos detalhes, desde da estrutura física, a gente está pensando em cada detalhe da estrutura física do projeto, até como vai ser a alimentação, como vai ser o treinamento das pessoas e a seleção das pessoas que vão cuidar, como é que vai ser a acolhida das famílias... né? Então vai ser um grande bem. A gente está bem animado. A gente vai perguntar aí. Tá bom, então vamos para a pergunta. Muito bem, doutor. É a Sâmia, nosso ouvinte, ela tem duas perguntas aqui, inclusive. Ela está perguntando em que momento deve ser iniciado o tratamento paliativo e também pacientes na UTI podem e devem receber o tratamento paliativo? Excelente pergunta, Sâmia. Excelentes perguntas, aliás. Sim, começando pela segunda, os pacientes de UTI são fortíssimos candidatos a cuidado paliativo. Hoje existe uma preocupação muito grande do grupo de terapia intensiva para que esse cuidado esteja cada vez mais inserido dentro das UTIs, porque a gente sabe que é um ambiente que é um ambiente de doença grave. Então, só por essa definição, a gente já percebe, com base em tudo que nós falamos, que é um ambiente extremamente propício ao cuidado paliativo, né? Então, e nós tivemos já muito gratas participações aí junto às equipes de terapia intensiva da cidade, no sentido de agregar mais valor no cuidado do paciente. E quando esse cuidado deve ser indicado? Essa é uma pergunta fundamental. Sempre que houver uma doença grave, ameaçadora da vida, né, redundante, e que normalmente nesses casos trazem um impacto significativo na qualidade de vida e no sofrimento da pessoa. Então, quanto mais precocemente a gente conseguir agregar esse cuidado, melhor. Então, num caso típico, por exemplo, do paciente com câncer, não é para a gente deixar para chamar o cuidado paliativo se a pessoa tiver numa condição muito grave, muito avançada e que já não tenha mais perspectiva de tratamentos de cura. Nesse caso, a gente já perdeu muito tempo em termos de controle de sintomas, em termos de qualidade de vida, em termos de aliviar sofrimento. Então, idealmente, muito precocemente no curso do tratamento, o médico está lá cuidando, por exemplo, nesse caso, o oncologista, toda a equipe de oncologia está lá cuidando do paciente e a equipe do cuidado paliativo está junto,
cuidando para que a pessoa fique bem, tenha qualidade de vida, autonomia e fique maximamente confortável. Muito bem. Tem um tempinho ainda, Leandro? Sim, pode falar, coronel. Dentro dessa visão, a gente conversava há algum tempo atrás, eu e o doutor Felipe, com relação ao cuidado da pessoa, desde a prevenção até o paliativismo. Quanto mais saudável eu desenvolver o meu dia a dia, quanto mais ativo eu for, se eu for acometido por uma doença grave que não tenha perspectiva de cura, eu tenho uma resposta muito melhor ao cuidado paliativo, não tenho? É fundamental, não é? O seu histórico de vida. Isso é fundamental, especialmente aqui no nosso tema falando da pessoa idosa. Quanto mais reserva funcional a gente tiver, quer dizer, a nossa capacidade do nosso organismo de aguentar o estresse físico, seja de uma cirurgia, seja da própria doença, mais a gente vai conseguir enfrentar melhor essa situação e mais fácil fica para a gente garantir essa qualidade de vida, autonomia e o conforto da pessoa. Então eu vejo assim muito como uma continuidade, né? Desde o cuidado preventivo, cuidado de promoção da saúde, né? Atividade física, uma boa alimentação, sono, o controle do estresse, cuidado com as relações, isso é fundamental. Até passando por toda a trajetória da eventualidade de você ter uma doença, ou mesmo no caso da pessoa idosa, se fragilizou pelo avançar da idade, os momentos finais. Então, realmente é extremamente importante a gente ter esse foco, até porque, como a gente está pensando em vida, ter mais vida, quanto mais cuidado a essa vida a gente tiver, quanto mais nós nutrirmos essa boa vida, melhor vai ser a qualidade de vida no momento final da pessoa. A gente estava falando, né, no último bloco, sobre as opções de onde você recebeu o tratamento paliativo. E aí eu fiquei na dúvida, doutor, do ponto de vista clínico, como é que você toma essa decisão de qual é o lugar melhor para o paciente receber o atendimento? Excelente. Isso é muito, o cuidado paliativo, ele é muito individualizado, é muito personalizado. Então isso depende muito da circunstância individual de cada paciente. Inclusive, as pessoas perguntam assim, tem um protocolo de cuidados paliativos? E a gente sempre responde, o cuidado paliativo não é uma ciência de protocolo, mas de princípios. A gente tendo esses princípios e tendo essa experiência, expertise, a gente vai saber, em cada circunstância, aplicar esses princípios para um plano bem personalizado. E isso deve se levar em consideração todos aqueles aspectos que nós cuidamos, que a gente falou no começo, né? Então, às vezes é por uma necessidade, por exemplo, em que situações o paciente vai precisar se internar num hospice. Às vezes é uma dor que a gente está tendo dificuldade de controlar em casa por alguma razão. Às vezes é porque ele ficar em casa, por alguma razão, está remetendo a alguma experiência ruim e está sendo sofrido para ele ficar naquele ambiente. Então ele precisa de um ambiente que ele fique confortável, mas que não seja o lugar onde ele mora. Sim. Às vezes é por um sofrimento familiar, porque a família às vezes não consegue lidar, né, de maneira tranquila com aquela situação, que realmente é extremamente difícil ter uma pessoa com doença grave em casa. Então, todas essas dimensões podem ser usadas para a gente dimensionar onde é que é o melhor lugar para a pessoa ser cuidada. A gente sempre diz, o melhor lugar para a pessoa receber o cuidado paliativo é o lugar onde ela seja melhor cuidada. E legal, desculpa, Leandro, dia 15 de junho, data que marca o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, nós estaremos realizando o primeiro simpósio Envelhecimento Ativo e Saudável, a Prevenção e a Saúde Humanizada como protagonistas. E o doutor Felipe estará com a gente lá, palestrando no período da tarde, com o tema da prevenção ao paliativismo, um novo olhar para a saúde da pessoa idosa. Um evento que a gente está esperando com muita ansiedade, que vai marcar, eu acho que um divisor de águas do que a gente está se propondo com relação à saúde humanizada da pessoa idosa aqui na cidade de Fortaleza. Vai estar lá com a gente, né? Com todo prazer e com toda honra. Vai ser um evento assim que nós estamos esperando ansiosamente e eu acho que vai ser também um grande bem aí para a nossa sociedade. Que bom, a gente tem tempo ainda para mandar abraço. Claro, alô aí à vontade aí para as mães. Mandar um beijo para minha mãe, dona Cília, que está em casa agora.
Não vou falar a idade dela, porque eu vou já para lá e ela vai me bater. Mas é bom quando a gente chega num sábado pela manhã, sábado marcado por Nossa Senhora de Fátima, no domingo já tem o Dia das Mães, então um final de semana bem abençoado, né? Manda abraço também, Leandro. Mando sim para minha mãe, Nalda, tá ouvindo a gente aí também, tá em casa, tá se recuperando de uma cirurgia que ela fez nos dentes, tá bem, graças a Deus. Um beijo, mãe. Tudo de bom. Quem tá ouvindo a gente também é o Dr. Newton, presidente do Grupo Coap Saúde, né? E tá sempre ligado aqui na Tempo FM, e agradecer a confiança, né? O carinho e por apostar nessa bandeira do envelhecimento ativo e saudável. É muito difícil você ver profissionais como o Newton, que tem a visão de que realmente a população está envelhecendo, e é inevitável, né, doutor Felipe? E é fundamental que a gente tenha essa bandeira aí erguida, porque a gente vê muito sofrimento por falta desse olhar, né? Um olhar para a pessoa idosa que usa esses mesmos princípios, no final das contas, do cuidado paliativo, né? Da autonomia, da qualidade de vida, da plenitude, enfim. Então eu também fico muito honrado, muito satisfeito de fazer parte desse movimento e deixo minha gratidão aqui também a todos. Leandro, obrigado mais uma vez pelo carinho. Júlia, obrigada. Beijo grande, obrigado, querida. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos ouvindo. Felipe, um abraço grande, obrigado aí, querido. Você realmente é um cara nota 1000. Com certeza, um trabalho aí impecável, que faz muito bem a todos aí, a sociedade, aos pacientes que estão aí em momentos difíceis, né, Coronel? Quer deixar o contato para alguém que queira conversar com o Dr. Felipe, tem um paciente que precisa do paliativismo? Muito bem, eu agradeço demais o convite, foi uma honra, um prazer, estou sempre à disposição, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, deixa aqui meu contato pessoal, 98104-1116. Então, se tiver alguma dúvida, né, às vezes tem alguma pessoa que está ouvindo e precisa de alguma assistência, algum familiar, a gente está à disposição. Muito bem, recebemos aqui no Tempo 60 Mais o médico paliativista Dr. Felipe Aguiar. Muito obrigado aí pela presença, seja sempre bem-vindo. Obrigado aí do Coronel Sérgio Gomes, muito obrigado, Júlia. Obrigado a você que participou aí, você que também está ouvindo aí o Tempo 60 Mais. Sábado que vem, a partir das 9 horas, aqui a gente tem esse encontro aqui ao vivo na Tempo FM. Esperamos com todo carinho por vocês.